todo estudante de engenharia, principalmente na engenharia elétrica, em algum momento da vida do curso vai se deparar com a utilização de números complexos, principalmente na área de circuitos elétricos, eletrotécnica, máquinas elétricas, tudo que vai envolver correntes alternadas vai utilizar o número complexo. E todos os alunos acham que isso é muito complexo, e complexo só tem o nome mesmo. Eu quero mostrar para vocês que é uma coisa simples, mas trabalhosa. Nem todo mundo tem essa calculadora aqui, deixa eu pegar. Essa aqui, que é uma HP, que facilita bastante o cálculo, né? Esse aqui já é o modelo mais, eu acho que é o mais novo, eu tô meio desatualizada nisso. Nem todo mundo tem essa calculadora que calcula direto. Além disso, alguns alunos têm, mas alguns professores não deixam utilizar na hora da prova, no próprio exercício, na sala de aula não deixam utilizar no intuito do aluno realmente aprender a fazer na mão a conta, que eu acho extremamente válido. Não adianta ser engenheiro se você não sabe fazer a conta sem uma calculadora, né? Então a minha ideia aqui agora é ensinar vocês a fazerem as continhas com os números complexos sem a utilização de calculadora, tá? Calculadora desses tipo, né, uma calculadora gráfica, vocês vão precisar de uma calculadora científica que calcule pelo menos seno e cosseno. Só isso que a gente vai precisar, tá? Primeiro vamos entender por que é tão importante utilizar o número complexo na engenharia elétrica quando estamos utilizando corrente alternada. Bom, imagine que eu tenho aqui uma senoide, outra e outra, que represente três correntes aí que nós vamos utilizar. Vamos pensar que essa aqui é uma senoide certinha. Eu não sou boa de desenho, tá, gente? Então já vou avisando que os próximos vídeos que eu tiver que desenhar, eu sou muito ruim em desenho com a mão, tá? Então usem bem aí a sua imaginação para entender o desenho que eu tô fazendo. Então imagine que essa senoide aqui, ela começa do zero, então tranquilo, né? Ela tem uma amplitude e começa do zero. Imagina só se eu tivesse agora uma senoide que não começa exatamente do zero. Ou então, assim. Então essa começa antes, essa começa depois. Como é que eu consigo representar isso num circuito com um número, né? Como é que eu consigo traduzir isso com um número, que eu consiga fazer conta? Imagina só que essa minha senoide representa a corrente que passa por uma impedância de um circuito e gera uma queda de tensão. Então essa queda de tensão também vai ser uma senoide com uma variação de defasagem, ou seja, ela pode estar aqui, por exemplo, a outra, na forma de onda, então uma da corrente ou da tensão. Resumindo, como que eu consigo representar isso com números que eu consiga fazer a conta? A resposta é utilizando o número complexo. Então vamos entender. Imagine que eu tenho essa senoide, então eu vou ter um valor de pico dela, que vai representar para mim quantos volts ou quantos amperes é esse sinal. E eu tenho uma diferença de ângulo aqui. Então a gente sempre vai considerar o que fala sobre a amplitude do sinal como um módulo. Aqui eu vou chamar de M. E essa diferença de fase, um ângulo. Então eu sempre vou ter um módulo e um ângulo, tá? O que isso significa? A magnitude do meu sinal, né? O quanto é 127 volts, 220 volts, é o módulo. E o ângulo com que ele está começando, né, vai ser o meu ângulo aqui. Eu nem vou colocar θ, vou colocar φ, porque é o símbolo que é mais utilizado no caso de impedância. Então eu vou colocar um φ aqui só para representar esse ângulo, para vocês já irem se habituando, tá ok? Bom, vamos fazer um exemplo. Ó, eu tenho dois números complexos aqui, eu vou colocar na lousa. Nós vamos convertê-los, porque existem dois tipos de número complexo, duas notações na verdade. A notação polar e a notação retangular. Então, qual que vai ser a ideia? Imagina que eu tenho um plano cartesiano aqui. Nós vamos chamar esse eixo de eixo dos números reais e esse aqui dos números imaginários, tá? E aí vamos supor que eu tenha lá o meu número complexo, que ele vai ser um vetor dentro desse plano cartesiano, que tem um módulo, que é o tamanho dele, né? E uma fase, que é exatamente
essa fase, ou seja, o ângulo de inclinação. Concorda comigo se eu fizer a decomposição desse vetor? Eu vou ter aqui um A e aqui um B. Estou pondo qualquer letra. Como é que eu posso então descrever esse meu vetor? Eu posso escrever de duas formas. Daquela que eu já mostrei para vocês, módulo, fase e ângulo, ou eu vou poder colocar como B mais A. Em matemática, eles colocam o símbolo I aqui de imaginário. Só que em engenharia elétrica é corrente. Então aqui a gente não usa I, tá? Na engenharia elétrica, o que a gente usa? A letrinha J para indicar o número imaginário. Esse J sempre vai acompanhar o vetor, né, a decomposição que estiver no eixo dos imaginários. Então, para falar a verdade, trabalhar com número complexo é a mesma coisa que trabalhar com vetor. Aquele vetor que você aprendeu em física, aquele vetor que você aprendeu em mecânica, é a mesma coisa, decomposição dos vetores e tudo mais, tá? Então, recapitulando, eu tenho aqui um vetor, um fasor, né, que representa uma corrente com o ângulo dela, uma tensão com o ângulo dela, ou uma impedância e o ângulo dela, módulo, fase, e esse módulo com uma fase eu posso decompor em dois outros vetores, um real e outro imaginário, que formam para mim a minha notação retangular. Então essa aqui é a notação polar, essa aqui a retangular. Certinho? Bom, então eu vou pôr dois números complexos aqui, a gente vai trabalhar com eles dois, tá? A luz é pequena, tem que ficar apagando toda hora, gente, vai ter paciência aí. Bom, qual que é a ideia? A ideia é que eu vou colocar dois números complexos aqui na lousa e nós vamos fazer continhas simples, de mais, menos, vezes divisão com esses dois números complexos, para que vocês possam entender a lógica de como é que eu faço. Por que isso? Vamos supor que eu tenha duas impedâncias, você vai ter que fazer multiplicações e divisões para saber a impedância equivalente. E aí você vai ter soma e subtração, multiplicação e divisão, vai ter que saber como é que faz esse manejo com os números. Bom, eu tô com uma colinha aqui que eu já fiz os números para ficarem fáceis, para eu não precisar usar a calculadora no vídeo. Então vamos lá, o primeiro número vai ser 4 mais 3J, esse é o meu primeiro número, que é equivalente a 5 fase 36,87. Se vocês quiserem pegar uma calculadora para acompanhar o cálculo comigo, seria legal. Dá uma pausa aí, pega lá a calculadora e dá um play de volta depois. O outro é 5 mais 7J, que vai ser equivalente a 8,6 fase 54,46. Certo? Tá. A ideia é que eu consiga converter esse nesse. Por que esse nesse? Porque geralmente a gente tem isso aqui, né? Essa aqui, vamos supor que fosse uma corrente 5 amperes com fase de 36,87. 8,6 amperes com 54,46. Essa notação nós só vamos utilizar realmente para fazer os cálculos. Ou então, quando é uma impedância, se você quiser saber a parte resistiva da parte reativa. Mas, por enquanto, a gente vai usar basicamente esses aqui. Então, vamos lá. Se eu tenho esse, quero chegar nesse, como é que eu faço? Bom, vamos lá. Vamos colocar o plano cartesiano aqui. Eu sei, então, que eu tenho um módulo de 5 com um ângulo de 36,87 graus. Como eu faço para decompor esse vetor? Então, é tranquilo, né? Para eu pegar a minha decomposição em x, é o quê? É a hipotenusa vezes o cosseno, quem está com o ângulo, cosseno de 36,87. Se eu fizer essa continha, vai dar quanto? 4. Podem fazer aí para conferir. O y, minha decomposição em y. Bom, a minha decomposição em y ficaria quanto? 5 vezes o oposto é seno
de 36,87, que vai dar quanto? Exatamente os 3. Tá? Então, olha lá, daqui eu já consigo montar essa configuração em retangular, ou se eu tivesse essa em retangular e quisesse voltar para ela em polar, como é que eu faria? Bom, eu faria o seguinte, para eu conseguir saber qual que é o vetor, o tamanho, o módulo, eu faço Pitágoras, né? Então, o meu módulo vai ser raiz quadrada de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso me dá quanto? 5. E o ângulo? Bom, o ângulo φ vai ser arquitangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem que é o meu cateto oposto? 3. Quem que é o adjacente? 4. Isso aqui dá quanto? 36,87 graus. Por isso que eu comentei com vocês que vocês vão ter que ter pelo menos uma calculadora científica, né? Para calcular os cossenos, os senos e o arquitangente aqui na hora de converter de volta. Então, se eu tenho retangular, eu faço um Pitágoras, um arquitangente, eu já consigo o módulo e o ângulo. Se eu tenho ele em polar, eu faço a decomposição dos vetores e consigo ele em retangular. Vou refazer a mesma continha para esse aqui para ver se vocês conseguirem entender. Vamos lá. Então, eu vou decompor esse vetor. Certo? Eu estou fazendo sempre nesse quadrante, mas vocês podem fazer em qualquer um dos quadrantes, né? Se o ângulo aqui for negativo, por exemplo, e tiver no quadrante de baixo, não tem importância nenhuma. A lógica do cálculo continua sendo a mesma. Então vamos lá. Aqui eu tenho um 8,6 com um ângulo de 54,46. E aí, se eu quiser decompor, vai ficar, então, para x, o módulo, 8,6 vezes cosseno, por quê? O cateto que eu quero é o x que está com o ângulo. Se está com o ângulo, é cosseno. Cosseno de 54,46. Fazendo essa continha aqui, eu vou chegar em quanto? Em 5. Se vocês quiserem conferir com paciência depois, pode conferir que dá certinho. E no y, eu vou fazer o 8,6 vezes quem? O seno, porque está oposto. A 100, o ângulo é seno. Então, seno de 54,46, me perdoe o garrancho, mas a letra é feia mesmo, aqui é 7. Vamos supor que agora eu tivesse ele em retangular e quisesse converter ele para polar. Então, como ficaria, né? O meu módulo é Pitágoras. Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que vai me dar 8,6. E o ângulo φ vai ser a arquitangente, né, o inverso da tangente, de cateto oposto sobre cateto adjacente. O oposto é quem? O imaginário, que é 7. 7 sobre o 5. Isso aqui vai me dar um ângulo de 54,46 graus. Então, a conversão de polar para retangular ou retangular para polar, tanto faz, retangular para polar, polar para retangular, é uma decomposição de vetores. Então, por enquanto, isso aqui vocês já devem ter visto em física e em mecânica, não muda muita coisa. E como é que eu faço continha com eles? Então, vamos lá ver. Ó, eu vou manter os salvos foi ótimo, né? Escritos aqui em cima, não vou apagar, só vou apagar a continha que eu fiz, para ter espaço na lousa. Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que saber, para eu fazer conta de mais e menos, eu vou usar os números na notação retangular. Então, somas e subtrações retangular. Para fazer multiplicações e divisões polar. Então, eu vou chamar esse número de número A, eu vou chamar esse número de número B. Então, a ideia é que a gente faça a continha A mais B, tá? A menos B, A vezes B e A dividido por B para ver como que a gente vai fazer. Bom, se eu quiser A mais B, como que eu vou fazer? Ó, se eu estou fazendo uma soma, obrigatoriamente eu tenho que usar ela em retangular. Então, como é que fica? 4 mais 3J mais 5 mais 7J.
Eu vou tirar do parênteses 4 mais 3J, mais 5 mais 7J. E aí eu vou somar real com real, imaginário com imaginário. Então, 4 mais 5, 9. 3 mais 7, 10. Então, essa aqui é a resposta para A mais B. Se for A menos B, bom, no A menos B, vai ficar assim. 4 mais 3J, menos 5 mais 7J. Bom, tiro parênteses, 4 mais 3J, para lembrar, quando eu tenho nada na frente ou um sinal positivo, nos sinais do de dentro do parênteses não muda, né? E aqui, como é um negativo, todos os sinais de dentro do parênteses, eles são trocados. Então, aqui era positivo, fica negativo, aqui também era positivo, também fica negativo. Então, vai ficar menos 5, menos 7J. Bom, 4 menos 5, menos 1. 3 menos 7, menos 4J. Será que deu para entender? Acho que tá, né? Bom, então a soma nós fizemos, a subtração nós fizemos, agora eu vou fazer a multiplicação. A multiplicação, eu sou obrigada a utilizar o quê? Polar. Então eu não posso fazer com o retangular, eu sou obrigada a usar polar. Como que vai ficar então? 5 fazem 36,87 vezes 8,6, 54,46. Como é que eu faço essa continha, gente? Eu multiplico os módulos e somo as fases. Como assim? Ó, 5 vezes 8,6, fase. Tem um sinal de ângulo aqui. 36,87 mais 54,46. Então, recapitulando, quando eu tenho uma multiplicação de números complexos, eu utilizo a fórmula polar e eu faço o módulo de um vezes o módulo de outro, a fase de um mais a fase do outro. Então, nesse caso aqui, A vezes B, eu vou pegar minha cola, vai ficar 43, fase 91,33. Tá? Na divisão, é a mesma lógica da multiplicação. Você vai dividir os módulos e você vai subtrair as fases. Então, vamos lá. A sobre B. Então, vai ser 5, fase 36,87 dividido por 8,6, fase 54,46. O que eu faço aqui, então? Vai ficar 5 dividido por 8,6, fase 36,87 menos 54,46. Essa continha aqui, vou pegar minha cola de novo, vai dar 0,58, fase menos 17,59. Então, é isso. Então, toda soma e subtração é com o número retangular, toda multiplicação e divisão com o número polar. Espero que tenha ficado um pouco mais simples aí de fazer. Daqui a pouco eu faço uma continha usando um circuitinho simples com número complexo. Até daqui a pouco.